A paz do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria estar uma vez mais falando a você que acompanha aqui o canal da IADIO TV, a qual é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e esse programa aqui também faz parte da UMADIO EBD, a qual é coordenada pelo pastor Leandro Machado. É uma alegria estar com você hoje na lição de número 7, onde nós falaremos sobre o Anticristo, um personagem que vai ter muita ação dentro da escatologia bíblica, né? Mais precisamente dentro da grande tribulação. Claro que vamos ver também que ele tem agido no mundo já desde a época de Jesus, desde a época dos discípulos, o qual o espírito do anticristo tem agido, como é registrado. Vamos entrar então, irmãos, em aula, né? Eu já quero desejar a você uma excelente aula, para você, para os seus alunos, que a graça de Deus, que o Espírito Santo te conduza em todas as suas palavras. Lembrando que essa aula é uma aula que não pode fugir, né? Nenhuma aula pode fugir da Bíblia, mas essa é uma aula que nós devemos fugir de todo o comentário que não seja da palavra de Deus. Eu costumo dizer que sobre escatologia nós não podemos ser levados a crer em alguma coisa por revelação, por sonho, por uma experiência individual. Não, nós devemos sempre ser fiéis à palavra de Deus. E no que se fala aqui desse homem, né, dessa pessoa que vai surgir aqui, o anticristo, você não pode também, de maneira alguma, deixar com que seus alunos coloquem opiniões que estejam fora da palavra. Inclusive, eu usarei muito aqui versículos bíblicos para que a gente possa caminhar junto aqui, um passinho de cada vez. Queridos, então, o título da nossa lição é o aparecimento, né, do anticristo. O texto do dia está ali na primeira epístola universal de João, no capítulo 2, versículo 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora, já é a última hora. Então, João, né, escrevendo aqui no final do século I, dizendo que já era a última hora, e que muitos se tinham feito já anticristos. E, queridos, a síntese vai nos dizer o seguinte, que com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Então, com o aparecimento do Cristo, já está caminhando para o fim. Existe um texto aqui, uma leitura muito interessante, que está ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que é importantíssimo você ler com os seus alunos. Eu recomendo muito que você leia com os seus alunos aqui esse texto. Não farei agora aqui na pré-aula, porque quero ler outros versículos da palavra de Deus. Queridos, na nossa introdução, então o que vai ser aqui dito, né? Vai falar aqui sobre o próprio texto do dia, né, que está ali registrado em 1 João 2:18. É importante também que seja lido ali 1 João, no capítulo 4, no versículo 3. Vamos ver o que nos diz 1 João 4:3? Nos diz assim, ó: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, veja bem, o espírito do anticristo já está no mundo aqui, como eu falei, João escrevendo ao final do primeiro século. E como que esse espírito opera? Ele opera pela palavra aqui de João, dizendo que Jesus Cristo, ele não veio em carne, né? Ele não veio em carne. Então, e não confessa que Jesus Cristo, então, o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia nos ressuscitou, nos dando a viva esperança, a esperança da glória, dizendo que ele não veio em carne. Então, se você ouvir qualquer tipo de palavra, né, falácia, enfim, qualquer comentário desse é um comentário antibíblico e é regido pelo espírito do anticristo. Porque o que acontece, né? O que é anticristo? E aqui a gente já entra no primeiro tópico, né? Anticristo é aquele que se opõe. Mas também a palavra anti, ela vem no sentido de tomar o lugar de. Por exemplo, uma operação anti-drogas. O que ela vai fazer? Ela vai entrar no lugar das drogas, ela vai tomar o lugar para que isso não aconteça mais. Então, o anticristo ele tem tanto o sentido de oposição ao senhorio de Cristo, né, o Cristo, o ressurreto, o Cristo verdadeiro,
e também ele se vai querer ser, né, querer tomar o lugar de Jesus Cristo. Então, aqui no texto da lição vai falar que ele vai ter um governo que terá um alcance mundial. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais ali, para além da lição. Tá? É importante você ler ali com Mateus, né? Mateus 24:15. Mateus tem um conteúdo muito importante, né? Muito importantíssimo aqui. Mateus 24:15 vai dizer assim: quando, pois, vires a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, esta no lugar santo, quem lê, que entenda. Então o que está dizendo aqui? Se você ir lá para Daniel, né, nos capítulos aí 11, versículo 31, faço essa leitura também com vocês, Daniel 11:31, que diz assim: e sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então ele vai estabelecer realmente uma desolação, ok? Nós podemos ler também Daniel capítulo 12, versículo 11, que diz assim, ó: e desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E com isso a gente vai entendendo aqui também os tempos, né? Quanto que durará cada período de tempo. Então esse anticristo, essa encarnação do mal, como diz o primeiro subtópico, né? Ele até, durante a história, existem algumas figuras, né, de anticristo, como por exemplo Nero, né? Quando a gente lê Mateus 24, Jesus Cristo, inclusive no início ali, vai falar sobre o que acontece no ano 70, quando Nero, ele destrói, né, Jerusalém. Então ele tipifica o anticristo também. Outro mais antigo ainda, né, do segundo século antes de Cristo ali, é Antíoco Epifânio, né, Antíoco Epifânio, que é ali do regime Seleuco, né, depois de Alexandre o Grande, é dividido em 4 generais, e o regime ali seleucida tem um momento que é regido por Antíoco Epifânio. Esse homem vai colocar dentro do templo de Jerusalém a imagem de Zeus, e ali vai sacrificar porcos. Então ele, olha a abominação que ele comete, né? E esse homem é tido por alguns, né, como a figura, né, do anticristo, e realmente ele tipifica, ok? Não que ele seja o anticristo, mas tudo isso era o espírito do anticristo já operando, né? E lembrando que quem vai governar, né, esse momento aqui é o próprio Satanás, né, junto com mais o anticristo, mais o falso profeta, que será estudado aqui nesse momento. É importante ressaltar também aos seus alunos que a figura anticristo, né, o nome, vamos dizer assim, anticristo, só vai aparecer nas epístolas universais de João. Nem em Apocalipse João coloca anticristo, mas eu acredito que é o melhor termo, né? Os outros termos também vão trazer muita alusão de quem será esse homem, mas aqui o termo anticristo fica ali, e tem algumas referências aqui, como 1 João 2,18, do 18 ao 22, no capítulo 4, versículo 3, e em 2 João, no versículo 7. Queridos, no subtópico 2, nós podemos ler ali 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, né? Vamos ver o que está escrito ali em 2 Tessalonicenses 2,9, que até é um dos textos aqui do nosso texto bíblico, que diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, como eu estava falando antes, Satanás que vai reger, ok? Ele vai conduzir esse momento, porque e com todo o poder, né, e sinais, prodígios de mentira. Porque há um que se opõe, nós vamos ver aqui ao decorrer da lição. Por enquanto, Satanás ele não toma conta da terra, né? Apesar que o mundo, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, né? O sistema mundano jaz no maligno. O Satanás não toma conta do mundo porque há um que se opõe a ele. Quem é esse um? Só pode ser a pessoa do Espírito Santo de Deus, ok? O Espírito Santo de Deus tem todo o poder, então com certeza ele tem poder, muito mais, né? Poder aí para assegurar realmente a ascensão, mas vai chegar o momento que nós sabemos que esse momento é após o arrebatamento da igreja. Então o que acontece? O Espírito Santo, né, que vai afinar o nosso ouvido ali para nós ouvirmos o soar da trombeta, e então encontraremos o Senhor Jesus Cristo nos ares, como está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, e já foi estudado aqui nas lições anteriores.
e o Espírito Santo nesse momento se afasta então da terra. Então Satanás ele tem poder de operar e é o que nós estamos, né, estudando aí no decorrer desta lição. Ele vai ser um homem soberbo, mas também um homem muito influente, né? Vai ser um homem influente politicamente, um homem influente nas questões sociais, nas questões econômicas, enfim, nos tratados de paz, em todos os sentidos realmente que rege a terra, esse homem vai ter uma influência muito grande. Detalhe, né? É um homem, ok? É uma pessoa, não é uma entidade maligna, enfim. Não é, por exemplo, um anjo caído, como eu já ouvi alguns dizendo assim, que não será um homem. Não, vai ser um homem que vai operar segundo a eficácia de Satanás. E ele enganará, então, os homens de diferentes classes sociais e intelectuais. Fique tranquilo, porque se você já aceitou a Jesus Cristo, né, você sabe que você nós acredito que conheceremos, ok? Não saberemos dele como anticristo, como o homem do pecado, enfim, como tantos termos que nós veremos daqui a pouco. Mas nós talvez saberemos essa pessoa, mas não saberemos quem é exatamente aquele que vai se revelar como anticristo. Nós estamos na Terra, mas pode ser que essa aula nem seja editada, pode ser que essa aula nem passe, porque Jesus Cristo, né, tenha voltado, e essa é a nossa esperança, é dele voltar agora, e se ele não voltar agora, nós continuamos com essa esperança, sempre crendo e sendo vigilantes aí ao Senhor. O que acontece, então? No segundo tópico, nós vamos ver aqui a imitação, né? Satanás, ele sempre quis imitar a Deus, desde o início. Nós vamos ver que ele vai querer ser soberbo, como já disse aqui, né? Esse homem, inclusive, vai ter muita semelhança, porque opera segundo a eficácia de Satanás. Lembra lá o que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 14, versículo 14, vai dizer assim, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a gente sabe que o Altíssimo não deixou, e sim derribou ele, e como diz Apocalipse também, que o dragão, né, levou uma terça parte das estrelas do céu, onde nós interpretamos por uma terça parte dos anjos, então caíram também, né, e hoje são chamados dos demônios, mas sabemos que o anticristo, ele vai aí querer ser uma parte dessa imitação de Deus. Então, no tópico 2, né, nós vamos falar aqui sobre a trindade satânica, né, ou uma antitrindade. Porque o que vai acontecer? Né? O que é essa trindade satânica? Talvez alguém vai dizer assim, irmão Jonas, mas é a primeira vez que eu ouço falar nisso. É que, como eu falei, Satanás sempre tenta imitar a Deus. Sabemos que Deus é composto de Pai, Filho, né, e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência, com o mesmo poder, enfim, que operam desde a eternidade, subsistem para sempre, são perfeitos, e um dia nós conheceremos, né, nós estaremos realmente muito mais próximo deles do que nós podemos imaginar, e com certeza aprenderemos para sempre com o Senhor. Mas nós temos, né, quem que fazem parte da trindade? O dragão, que é ali, né, Apocalipse 13:11 vai dizer, tá, esse versículo inclusive está na lição, né, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava como o dragão. Então, o que acontece? Falava como o dragão. O dragão aparece na Bíblia, o dragão vai ser dito que ele é a antiga serpente, né? Então, a serpente que veio com ali, né, uma palavra suave, com muita audácia, né, mas também com muita questão de convencimento, querendo ali, né, convencer Eva, e convenceu até ela a cometer, né, aquele pecado de desobedecer a Deus, comer do fruto do conhecimento, né, do bem e do mal. Então, essa serpente que vem de uma forma mansa, agora é trazido como um dragão, né, que destrói, enfim, é Satanás, aquele que veio, né, para roubar, matar e destruir. Então, esse dragão, inclusive, né, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, vai dizer assim, ó, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Isso vai ser após a grande tribulação, né, mas aqui só fazendo uma referência bíblica, realmente, aqui a quem é o dragão. Então, o dragão é o próprio diabo, ok? Lembrando que diabo, né, é um termo que vem de diabolos, que significa o acusador, ok? Satanás significa inimigo. Enfim, tem gente que tem medo de dizer esses termos. Claro que não é bom nós ficarmos falando esses termos, mas aqui estamos em aula, ok? Explicando um pouco desses termos. O que nós temos, né, é que o inimigo nas nossas almas, ele
brama, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o dragão é muito mais feroz, inclusive, que o leão. Então, olha esse momento aqui que o Espírito Santo se afastou da terra, que a igreja não está mais na terra. Então, ele tem liberdade realmente para fazer as suas mazelas e afligir realmente o povo. Outro aqui, personagem aqui da Trindade satânica é o próprio anticristo, né? Quem que é o anticristo? Nós podemos ler lá Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que vai falar muito. Eu aconselho, inclusive, você a ler, ok? Com os seus alunos em sala de aula, o capítulo 13 de Apocalipse, porque vai falar muito sobre essa aula. Mas o versículo 1 vai dizer assim, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Quem é essa besta, então, que sobe do mar? É o anticristo. E aqui nós vamos falar no tópico 3, né, o que se representa esse mar, né, que é um governo aí mundial desse personagem satânico, desse personagem aí que vai aparecer na grande tribulação, ao qual o Espírito tem lutado, né, lutado contra a igreja, mas nós sabemos que contra a igreja nada prevalece, porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, nós temos aqui outros termos agora, né, que você pode ler com os seus alunos ali, né, 2 Tessalonicenses 2 e 3, que vai falar sobre o filho da perdição. Você pode ver em 2 Tessalonicenses 2 e 8 sobre o iníquo. Daniel 7 e 8, ele é o pequeno chifre. Em Daniel 9 e 26, ele é o príncipe que há de vir. Então, também homem do pecado, nós temos esses termos aí que fazem menção ao anticristo, né? Aquele que fará conforme a sua vontade, que está em Daniel 11 e 36. Então, olha que interessante, né? Se a gente for olhar aqui, ó, inclusive tem uma tabela dentro da sua lição, aí dentro da revista de professores, que vai dizer assim, né? Olha a diferença, né, do anticristo para o Cristo, né? Jesus Cristo, ele é a verdade, o anticristo, ele é a mentira. Jesus Cristo, ele é o homem, né, santo, né? Ele é santíssimo. E já o anticristo é o iníquo. Jesus Cristo é o homem de dores, o anticristo é o homem de pecados. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o anticristo é o filho de Satanás. Jesus Cristo é o ministério de Deus e o anticristo é o ministério da injustiça. Nós temos que Jesus Cristo é o nosso bom pastor e o anticristo ele é o pastor inútil. Jesus Cristo é exaltado nas alturas e sabemos que o anticristo, né, será humilhado, né, vai ser lançado realmente no lago de fogo. E Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, nos dando exemplo que nós precisamos ser humildes. Já o anticristo ele exalta a si mesmo. Então, nós falamos já, né, que o mundo, infelizmente, né, o sistema mundano jaz no maligno, né, nós temos isso aí, você pode ler lá, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 com os seus alunos para fazer menção aqui dessa afirmação, né, do sistema mundano. Não que o inimigo reine, né, ele seja o rei dessa terra, não é isso. Sabemos que Jesus Cristo é o rei dos reis, mas realmente o sistema ele é corrompido e com isso o inimigo acaba tendo liberdade ali para agir. Então, nós podemos ver lá, né, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que nos quais o Deus desse século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século. De quem está falando aqui? Do inimigo, de Satanás. Outro texto que você pode ler é 1 João, no capítulo 5, no versículo 19. Vamos ler junto lá? 1 João, capítulo 5, versículo 19, que vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E aqui eu faço menção também da oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João, no capítulo 17, onde no versículo 15... Jesus vai orar, né, dizendo assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E esse é o mesmo termo, é o termo maligno. Então Jesus Cristo orou, nós estamos sobre a oração de Jesus, nós estamos sobre a proteção de Jesus, vivendo as aflições dessa terra, né, porque sabemos que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos bom ânimo,
porque Jesus Cristo venceu o mundo por nós. E inclusive, né, se nós aceitássemos Jesus e as dificuldades parassem, seria que quase que uma forma assim leviana, né, ou uma forma de barganha assim de Deus dizendo, me serve que tudo vai estar bem. Não, não. Deus ele promete estar conosco em todos os momentos, nos momentos de dificuldades e nos momentos de alegria. Sabemos que um dia essa alegria durará para sempre, porque Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O terceiro personagem aqui dessa trindade satânica é o falso profeta, né? Quem é o falso profeta? Vamos voltar lá para Apocalipse no capítulo 13. Vamos ler o versículo 11, por isso que eu aconselho você a ler realmente todo o capítulo com seus alunos. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Então veja que o dragão está sempre ali junto, então realmente por isso que é uma trindade, né? Eles estão ali agindo, né, de forma muito cooperativa, de forma muito semelhante, com o mesmo propósito, o propósito de se opor à vontade de Deus, como foi desde o início aí o Satanás. Esse falso profeta, né, o que acontece? Ele terá a aparência de um cordeiro, o escritor vai dizer, mas ele agirá como um demônio sagaz. E é verdade, porque esse homem vai ter poder até, a Bíblia vai dizer que para fazer descer fogo do céu, ou seja, ele vai operar muitos prodígios, muitas maravilhas, por isso que nós precisamos estar atentos, né? Sabemos que não estaremos aqui, nós estaremos, né, com Cristo nesse momento, vivendo ali o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, como já foi estudado, mas nós precisamos não ser levados jamais, né, jamais aí por coisas que estão fora da palavra de Deus. Deus opera milagres, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, sabemos disso, somos pentecostais, mas temos que tomar muito cuidado, que tudo aquilo que foge da palavra de Deus, mas tem uma boa ação, parece que é algo bom, enfim, há cura, há milagres, há algo assim que foge um pouquinho, mas entra no sentido mais de sincretismo, ali no sincretismo religioso, numa mistura, nós temos que tomar muito cuidado, porque a forma do anticristo reinar, o que acontece? O mundo tem que estar realmente disposto, ok? A viver esse sincretismo, a viver realmente um momento aí de revolta contra Deus. E infelizmente, né, infelizmente nós vivemos isso, nós temos relatos, podemos ver vídeos de pessoas dizendo assim, não, eu sirvo a Satanás, né? Então é uma coisa assim que para nós que somos cristãos, isso não cabe muito na nossa mente, mas isso existe, e existe muitas pessoas assim, que infelizmente, né, o Deus desse século, como já foi escrito, cegou o entendimento dessas pessoas. Vamos orar, né, e pregar a tempo e fora de tempo para que essas pessoas sejam libertas do mal a tempo, porque quem aceitar a imagem da besta, né, que vai ser colocada ali, nós temos, né, o relato do número da besta, né, que é o 666, enfim, vai ter esse falso profeta, inclusive, vai ajudar, né, a colocar o número da besta na mão direita ou na testa daquele que a serviram, e essas pessoas, então, que fizerem isso vão poder fazer as transações comerciais, né, por todo o mundo. Então, claro que não queira afirmar, ok, nesse ponto aqui, só fale o que a Bíblia diz. Novamente eu cito, não fuja do que a palavra de Deus diz, ok? Não queira, né? Você pode até pensar aproximar, mas jamais afirmar algo que não está na palavra de Deus. Com isso, queridos, nós entramos aqui já no tópico de número 3, né? Que fala do governo aqui do anticristo, que terá uma abrangência mundial. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre o mar? Inclusive, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu mostrei isso na aula 4, né, a declaração de fé, inclusive é um material muito bom para ter aí na estante do professor, ou mesmo de você, aluno. Aqui nós temos muita coisa, muitos e muitos ensinamentos aí, riquíssimos, ok? Bem mastigados da palavra de Deus, porque o que nós cremos está realmente na palavra de Deus. Mas se você ler lá, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, você vai entender, né, que essa besta que sobe ao mar, por que é dito mar, ok? O que o mar representa na Bíblia Sagrada? O mar na Bíblia Sagrada, ele vai representar aqui, ó, Apocalipse 17, 15.
E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então o mar ele representa realmente todos que estão inseridos no mundo, né? Esse sistema, nações, línguas, os povos, enfim. O mar representa então realmente a abrangência mundial que vai ser o governo do anticristo. E aqui nós precisamos novamente se lembrar que o mundo ele já meio que clama, né? Há algumas ordens, enfim, algumas sociedades, movimentos que clamam realmente por um Salvador. Nós vimos isso muito aqui na pandemia, de alguém clamando, pedindo por um Salvador. Então, não que a pandemia seja o momento que o anticristo vai se manifestar, não estou dizendo isso, mas que prova que o povo realmente quer um Salvador, ela realmente nos faz pensar que a vinda de Cristo está próxima. Isso já foi estudado, né, ali na lição número 2, onde falou dos sinais da vinda de Cristo. Aqui, querido, nesse ponto, você pode voltar lá ao texto bíblico e ler o versículo 3 ali de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que acontece, né? Há uma apostasia, isso a gente é nítido, né, que há uma apostasia. Os grandes berços do avivamento, né, Europa, hoje, pessoal lá, há muitos anticristãos já, ok? Os antigos templos, onde foram ganhados muitas almas, onde foi exposta a palavra de Deus de maneira poderosa, realmente alguns já se tornaram bibliotecas, outros até mesmo bares. Então, olha o nível da apostasia. Se a gente olha para a América do Norte, também nós vamos ver o liberalismo religioso ali entrando de uma forma ali quase que direta ali dentro das igrejas, ok? Então, nós temos hoje teologias que não têm a ver com a teologia bíblica. Enfim, não vou entrar bem nesse ponto agora, senão daria muito tempo para falar, mas nós precisamos realmente estar focados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ok? A palavra de Deus é aquilo que realmente manda. Tudo que está fora da palavra de Deus, nós precisamos fugir. Fugimos da aparência do mal, fugimos daquilo que é a bússola, né? Daquilo que é o manual, daquilo que nos foi revelado. Novamente falo, não vá querer falar de Apocalipse, né, de escatologia, do estudo da doutrina, das coisas futuras, sem um embasamento bíblico. Então, por isso que eu coloquei todos esses versículos. Eu acho muito importante você, professor, ter esse embasamento aqui dos versículos que falam sobre essa aula aqui do anticristo. Então, voltando aqui para o que o texto, né, diz assim, o comentarista vai dizer assim, ó, ele, né, o anticristo, ele vai prometer paz, segurança, convencerá os povos, inclusive Israel, sobre o que considera o melhor caminho a seguir. E aqui nós vamos poder ver lá, né, o que está realmente em Daniel. Vamos lá para Daniel, que é um livro que tem muita escatologia dentro, né? No Antigo Testamento nós temos Daniel, nós temos o livro do profeta Zacarias, que tem muito conteúdo escatológico ali dentro. Mas Daniel, no capítulo 9, né, no versículo 27, vai dizer assim, ó, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E sabemos bem o que está determinado, né? Mas o que acontece? São os 3 anos e meio onde Israel ali vai fazer aliança, mas quando eles verificarem, provavelmente na questão ali do culto mesmo, eles vão perceber que ele não é o Messias que foi prometido. Sabemos, né, nós que temos a revelação da palavra de Deus, sabemos que o Messias foi Jesus Cristo, que esteve na terra já, né, há mais de 2.000 anos atrás, e há quase 2.000 anos atrás ele partiu, né, e está à direita do trono de Deus, mas não nos deixou órfão, né, e não partiu fisicamente, porque ele mora dentro do nosso coração e nos deu a pessoa, né, do Espírito Santo, que é o próprio Deus também, que mora dentro de cada um que aceitou a Jesus Cristo, e por isso que o Espírito do Anticristo não consegue enganar a nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que se opõe, né, ao Anticristo.
Então, Israel, nesse momento, né, aqui o tópico 2 vai falar um pouquinho sobre essa aliança com Israel, né, porque Israel vai se tornar protagonista realmente nas relações internacionais, pela eficácia do príncipe, que é exímio mentiroso. Até mesmo porque o templo precisa ser reconstruído. Hoje, no lugar do templo, há uma mesquita que é uma das principais mesquitas do islamismo, né, que até é uma religião que tem crescido muito aí, que a gente precisa entender que isso tudo faz parte da apostasia, ok? Mas, né, esse homem do pecado, ele vai usar de engano, e então Israel sofrerá grande angústia, que é o último tópico aqui da nossa lição, que quando ele vai perceber que foi enganado ali pelo falso Messias. E Mateus capítulo 24, né, novamente vai trazer um pouco da menção do que vai acontecer com Israel. Apocalipse também traz muitos textos do que vai acontecer, mas isso, né, você já estudou um pouquinho na aula 6 sobre o período de grande tribulação. Mas você sabe que ali vai ter catástrofes ambientais, sanitárias, enfim, sociais, humanas, espirituais, e depois de minar boa reputação, né, internacional de Israel, provavelmente sofrerá falta de abastecimento por não poder participar do comércio mundial. Então Israel vai sofrer bastante, e os instrumentos do diabo na terra, né, convencerão as nações a destruírem os descendentes de Isaac, e assim que o pastor Reinaldo Odilo, né, vai concluir aqui esse comentário bíblico na lição de número 7. Mas sabemos que Jesus Cristo vai dar o livramento. E como que ele vai dar o livramento? Com um soprar da sua boca. Olha isso, né, gente? O anticristo vai fazer todo um auê, vamos dizer assim, né? Todo um movimento muito bem estratégico, com muitas operações e maravilhas, enfim, vai cogitar ali, vai convencer nações a destruir Israel, mas Jesus Cristo virá. Em Apocalipse capítulo 19 vai aparecer Jesus Cristo, né, que vem ali sobre outro cavalo, né, essa representação, claro, né, uma questão aí metafórica, uma questão simbólica, ok? Não que ele virá realmente montado sobre um cavalo, mas aqui em Apocalipse 19 a gente vai estudar ainda mais sobre a volta, né, sobre a questão ali também da guerra do Armagedon, mas não é o intuito aqui desta aula. A conclusão, então, vai nos dizer o seguinte: o anticristo será uma manifestação do mal. Mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento de modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos, e isso é triste, né? Não é? Até o comentarista colocou entre aspas aqui, porque é triste. E movidos pelo desejo de prosperarem a qualquer custo, aceitarão esse líder diabólico. Assim serão levados à ruína no engodo final promovido pelo diabo no último capítulo da história do mundo atual. Queridos, que sejamos vigilantes, né, para estarmos sempre com o Senhor, porque com isso não presenciaremos todo esse mal causado pelo anticristo. Poderemos, como eu falei, até conhecer esse homem, saber quem ele é, não como o anticristo, mas, né, se for realmente a nossa geração, que será a geração do arrebatamento. Mas como eu falei, nós precisamos viver como Jesus Cristo fosse voltar agora, e como a apostasia já faz parte do nosso tempo, é muito provável, né, por todos os sinais que já foram estudados na aula 2, que Jesus Cristo volte logo, ok? Nós permanecemos aqui com a promessa da sua vinda viva em nosso peito, a esperança, né, a esperança da glória. Desejo a você uma excelente aula e que Deus continue abençoando você e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. E fica aqui o abraço da Almádio a você e a todos os seus alunos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.